Meu Deus, meus irmãos, nós já apresentamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Agora nós vamos ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Pastor Luiz Fabiano estará trazendo para nós. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos estão bem? Glórias a Deus, né? Por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos com os irmãos para hoje, em nome do Senhor Jesus, nós finalizarmos essas quinta-feiras que nós estivemos aqui com os irmãos, meditando sobre a família cristã e os desafios atemporais, né? E da atualidade. Desafios esses, externos e internos, que eles vêm sobre as famílias exatamente para causar discórdia, causar desunião, causar briga, confusão, desarmonia, infidelidades, separação, divórcio, destruição. Então nós aprendemos ao longo dessas quinta-feiras quais são esses desafios, tanto internos como externos. Vimos qual que é o propósito de Satanás com esses desafios. Nós vimos que são situações que acontecem, que as famílias precisam estar preparadas para enfrentarem, se quiserem ser famílias cristãs vencedoras. Vamos ler o nosso texto base em Neemias, né? Os irmãos podem ficar sentados. Em Neemias capítulo 4 e o versículo 14, que diz assim: E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. Ou seja, pelejai pelas vossas famílias. Pois bem, irmãos, hoje nós vamos ver o que nós podemos fazer, né, para enfrentarmos esses desafios, tanto os internos como os externos. Não será possível fazermos aqui uma recapitulação, né, mesmo que sintetizada, de todos os desafios internos e externos, porque ocuparíamos aí uns 15 minutos só para rever. Mas se você perdeu algum dia desse estudo, né, basta você ir aí na página do Facebook da igreja, aqui do Jardim das Rosas, ou no meu canal no YouTube também, todos os estudos estão lá, e você vai poder rever todos esses desafios e rever, né, aquilo que você perdeu, que você não pôde estar aqui. Pois bem, diante dos desafios que nós vimos aqui esses dias, o que nós podemos fazer então para vencermos esses desafios? Porque enfrentarmos, todos nós enfrentamos. Não há nenhuma família aqui que está isenta desses desafios que nós falamos aqui. Então, enfrentar esses desafios é uma realidade. Mas como nós podemos fazer para enfrentar e vencer esses desafios? Porque não basta apenas enfrentar. Enfrentar você vai ter que enfrentar de qualquer jeito. Mas você precisa vencer. A nossa família precisa vencer esses desafios. E abrindo parênteses aqui, tudo que nós falamos aqui ao longo dessas quinta-feiras, quero deixar bem claro para os irmãos que Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Então tudo que eu estou falando aqui, eu não estou excluído, minha esposa não está excluída, minha família não está. Isso é primeiramente para nós e depois para a aplicação na vida dos irmãos. Pois bem, o que nós podemos fazer então? Vamos começar a ver em relação aos desafios internos. Porque os desafios internos, eles estão diretamente ligados ao relacionamento familiar. Então está diretamente ligado às relações entre marido e mulher, né? Entre filhos com seus pais, em relacionamento familiar. Está ligado a relacionamentos interpessoais familiares. Então vamos ver primeiramente, diante dos desafios internos que nós vimos, o que nós podemos fazer para enfrentar esses desafios, cujo objetivo, já dissemos aqui qual é destruir as famílias, causando briga, discórdia, desunião e etc. O que podemos fazer então? Primeiramente,
Vamos ver lá em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 23 ao 24. Aqui vamos descobrir o que nós podemos fazer de imediato acerca desses desafios internos que estão ligados a relacionamento familiares. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. Aqui está. Primeira coisa que nós precisamos fazer diante desses desafios, que está ligado a relacionamento familiar. A primeira coisa é nós evitarmos discussões desnecessárias dentro da nossa casa. Por quê? Porque Satanás é tão esperto que às vezes nós, como casal, como marido, como mulher, como família, como filhos, às vezes discute por questões tolas, por motivos desnecessários. Então, é o filho que é o irmão que discute com a irmã ali, é o marido que discute com a mulher, que discute com o esposo, que discute com os filhos, às vezes por causa de motivos fúteis, questões desnecessárias que não levam a lugar nenhum. Porque infelizmente, nós somos teimosos. E tem um que é mais teimoso que o outro. Então, às vezes, você sabe que isso aqui é celular, mas o seu cônjuge fala que isso aqui é uma caneta, e tem que ser caneta. Se isso aqui não for caneta, já vira motivo de briga. Então, a primeira coisa a fazer é evitar essas discussões bobas. Às vezes se discute por causa de vida dos outros. Por causa de situação de outras pessoas que não tem nada a ver. Às vezes por causa de uma situação de um vizinho. Por causa de uma situação na igreja. Alguma coisa que esteja acontecendo na igreja, no ministério. E aquilo ali se torna um motivo de briga, de discussão entre o casal. Ou entre a família. E como Satanás não é bobo, e ele está ali, vimos aqui que ele anda ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para poder causar confusão, causar discórdia, ele vai inflamar a discussão. E ali, de repente, um ofende o outro, um magoa o outro, por causa de questões tolas, discussões que não levam a lugar nenhum. Então Paulo está dizendo, olha, evite questões tolas, rejeita essas discussões loucas, né? Sabendo que elas produzem contendas, não levam a lugar nenhum, só levam a briga, só levam a contenda. Então, o grande segredo é nós entendermos que nós não podemos cair na armadilha de Satanás, de ficarmos brigando, discutindo um com o outro, por causa de questões tolas, de assuntos tolos que não levam a nada, só levam a contenda e a brigas. Olha o que diz Provérbios capítulo 20, versículo 3 ainda sobre isso. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. É uma honra para alguém ficar longe de conflito. É uma honra para alguém desviar-se de questões. Ficar longe de confusão, longe de discussões, longe de brigas, de conflitos que não levam a lugar nenhum. Então, muitas vezes, as grandes discussões, brigas que acontecem dentro de uma casa, de uma família, são por motivos fúteis, por questões tolas, por questões, às vezes, que nem é relacionado à sua própria família, é relacionado à família de outro. Então, isso tudo leva à inflamação de uma discussão, de uma briga. Daqui a pouco está o marido com raiva da mulher, a mulher com raiva do marido. Quando vão se deitar na cama, né? Vira um para o lado, outro para o outro. Não é isso? Aquele marido que dorme de conchinha não quer dormir mais. É um do lado para lá, outro do lado para cá. Por quê? Por causa de uma questão boba. De uma questão tola. De um assunto que nem era relacionado à própria família. Então, para nós não permitirmos que a briga, a confusão, a discussão tola entre em nossa casa, você precisa evitar essas coisas. Evitar essas brigas bobas, tolas,
que só inflamam e só levam à contenda. Bom, se o desafio interno ele vem para causar confusão, está ligado a relacionamento, outra coisa que nós precisamos fazer, e aqui é difícil porque cada um tem um temperamento, né? Temperamento, alguns são sanguíneos, outros são, né, melancólicos, enfim, cada um tem um temperamento. Mas se nós queremos vencer esses desafios, nós precisamos seguir o conselho da palavra de Deus. Olha só o que diz em Provérbios, capítulo 15 e o versículo 1. Olha só o que diz lá. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha só, a resposta branda, né? Ela desvia o furor. O que é resposta branda? Resposta branda é aquela resposta calma. É aquela resposta com tranquilidade. Ela desvia o furor, desvia a raiva. Mas a palavra dura, ela suscita o que? Ela faz nascer a ira, faz nascer a raiva. Então qual é o segredo aqui? É sempre procurar responder com mansidão. Sempre procurar responder com mansidão. E quando nós não fazemos isso, nós criamos, né, no outro, seja o cônjuge, ou seja o filho, a filha, nós criamos no outro o quê? A ira, a raiva, a irritação. Então, quando uma pessoa ela não entende que todas essas situações são desafios a serem enfrentados e serem vencidos, e a pessoa não entende que ele precisa responder com mansidão, ele acaba gerando mais confusão. Existe, né, aquela expressão, né? Fulano sempre vem com 4, 5 pedras na mão. Por quê? Porque ele não responde com mansidão. Então, o grande desafio, diante ali de uma situação, de uma conversa, diante de uma pergunta, diante ali de alguma coisa que você esteja conversando, você precisa se lembrar que você precisa responder com mansidão. Porque a palavra branda, ela o quê? Ela acalma a raiva, ela acalma o furor. Mas a palavra dura, respondida com ignorância, respondida com estupidez, né? Respondida com mau humor, ela suscita a ira, ela faz nascer a raiva, faz nascer a ira na pessoa. Então o grande desafio, nesse desafio é você lembrar disso. Olha, eu preciso, primeiro, evitar discussões desnecessárias, evitar ficar brigando, discutindo por causa de bobagem, por causa de bobeira, por causa de assunto que talvez nem é da minha família. Eu preciso procurar responder com mansidão. E aqui é a virtude do fruto do Espírito. Por que Jesus falou que os mansos herdarão a terra? Porque manso não entra em confusão. A pessoa mansa não entra em briga, não entra em confusão. Por isso que a pessoa mansa, ela acaba vivendo mais. Porque ela não vai entrar numa briga, ela não vai entrar numa confusão. Mas aquele que não age com mansidão, ele diz assim: eu pago para entrar numa briga, né? Mas quando entra, eu pago para não sair. E aí o que acontece? Acontece a confusão. Então, diante dos relacionamentos familiares, seja qual for a situação, é você lembrar que se você tem uma palavra branda, você vai acalmar a raiva da pessoa. Você vai acalmar o furor da pessoa. Mas se você der uma palavra, né, uma palavra dura, uma palavra com ignorância, uma palavra com estupidez, você vai suscitar a ira. E aquilo vai o quê? Minando os relacionamentos. Vai minando o relacionamento do casal, vai minando o relacionamento dos filhos para com os pais, ou dos pais com os filhos. E é tudo que Satanás quer. Ele começa a minar esse relacionamento e começa a colocar no coração ou do cônjuge ou dos filhos exatamente um sentimento de ira e de raiva contra os pais ou contra o cônjuge. E ali começa então, né, Satanás a fazer o seu trabalho. Terceira coisa, estamos analisando aqui o que nós podemos fazer para enfrentar os desafios internos. São aqueles desafios, situações que surgem dentro das famílias com o objetivo de desestruturar a família, causando briga, confusão, discórdia, desarmonia, falta de união e etc. Então, está ligado a relacionamento. Olha o que diz Provérbios 15, 23. Mais um passo.
Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Pensou? O homem se alegra na resposta da sua boca, a palavra ao seu tempo, quão boa é. Mas vamos ler outros versículos aqui, Provérbios 26 e 28, olha o que diz lá. Estamos no terceiro passo, o que fazer para enfrentar os desafios internos. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Vendo? A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira obra a ruína. Mas vamos ler mais um versículo, eu vou dizer o que tudo isso quer dizer. Provérbios 10 e 19, o que diz lá? Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Agora você começou a entender. Quem fala demais, 10 e 19 que eu falei, né? 10 e 19 diz assim aqui, ó. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então, qual que é o segredo aqui para enfrentar esse desafio interno que quer acabar com o relacionamento familiar? Pense antes de falar. É você pensar antes de falar alguma coisa. É você pensar antes de responder alguma coisa para o seu cônjuge, para o seu filho. O grande problema é que nós falamos as coisas sem pensar. Quando nós observamos, já falamos. E nós dissemos aqui que palavra dita e flecha lançada não volta mais atrás. Não tem como voltar mais atrás. Então, quando você não pensa antes de falar, e isso acontece muito no momento da ira, né? Da ira, da raiva por alguma situação, por isso que vimos lá atrás, ó, evite discussões tolas, procure sempre responder com mansidão. Por quê? Porque se você ficar irado, você vai falar sem pensar. E falar sem pensar é acender uma fogueira de confusão. É jogar gasolina no fogo para aumentar a confusão. Então, você precisa falar, pensar antes de falar. Seja qual for a situação. Você, opa, põe uma mão na minha boca, diz a palavra do Senhor. Para quê? Para que eu não fale demais. Aquele que fala demais, diz o versículo. Agora, para fechar isso daqui, olha o que diz aqui, Tiago 1,19, é mais claro ainda, olha o que diz lá. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Tá vendo? Seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para ficar irado. Então o segredo aqui, para você enfrentar esse desafio interno que visa, né, causar confusão, é você ser pronto para ouvir e tardio para falar. E se você for falar, é você pensar antes de falar. Quando nós falamos, né, sem pensar aquilo que estamos falando, nós acabamos falando bobeira. E muitas vezes nós ofendemos, nós magoamos, porque nós falamos sem pensar. Não pensamos aquilo que iríamos falar. E acaba um ofendendo o outro, um magoando o outro. E dependendo daquilo que você falou com seu cônjuge, com seu filho, ou com seu pai, ou com sua mãe, dependendo do que você falou, você pode esquecer, mas a pessoa que ouviu, ela não esquece. E aquilo fica guardado no coração da pessoa. E aquilo vai criando uma mágoa, né? Um ressentimento no coração da pessoa. Por isso que você tem que tomar cuidado, numa situação dessa, você não ir falando pelos cocos. Porque talvez não seja aquilo que você quer falar, mas saiu. E se saiu, para você consertar aquilo de novo, é muito difícil. Ainda mais mulher, né? Mulher lembra a coisa que você falou há 20 anos atrás. Isso aí é fato. Há 20 anos atrás, que você falou alguma coisa com a sua esposa, pode ter certeza que ela vai lembrar o que você falou. Então é preciso o quê? Vigiar. Para que você não fale coisas que vá ofender, que vá magoar um ao outro. Porque no momento de calor, de confusão, pode ser que seja jogado na sua cara aquilo que você falou há tanto tempo atrás. Então, o segredo para enfrentar esses desafios e vencer, porque esses desafios, repito, estão relacionados, né, ao relacionamento familiar, é você pensar antes de falar.
Há um ditado popular que quem fala demais dá bom dia para quem? Para cavalo, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. E se dá bom dia a cavalo é porque falou coisa que não devia. Então esse é o segredo para você vencer esses desafios internos. Muitos casamentos estão se acabando exatamente por causa disso. Porque não vigiam aquilo que falam. Vamos lá, outra forma de você enfrentar e vencer esses desafios internos. Está lá em Romanos, capítulo 14 e o versículo 19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Então, sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Aqui, nós aprendemos o seguinte: se nós queremos ter um bom relacionamento conjugal, se nós queremos ter um bom relacionamento familiar, pais com filhos, entre cônjuge e outros mais, nós precisamos buscar sempre a paz nos relacionamentos. Sempre buscar a paz. Eu disse aqui semana passada, se não me engano, que eu ouvi uma frase que eu achei fantástica. É melhor você ter paz do que você ter o quê? Razão. É melhor ter paz do que razão. Então, ainda que você tenha razão, busque a paz. Deixe a razão de lado e busque a paz, porque a razão não vai resolver. A razão é a mãe de todas as confusões, é a razão. Então, o segredo para você vencer esse desafio interno é você buscar sempre a paz no relacionamento. Sempre, sempre, sempre. Ainda que você tenha razão, eu estou certo, mas eu estou certo. Mas você está certo, você vai confrontar, vai resolver alguma coisa. Então busque a paz, espere o momento certo de dialogar, de conversar e busque sempre a paz. Por quê? Porque tudo que o diabo quer é o contrário. Tudo que ele quer é desencadear uma confusão, uma discussão, inflamar a situação e levar o casal à via de fato, como diz no direito, né? A via de fatos. Então, busque sempre a paz. Busque aquilo que edifica um ou outro. Olha o que diz ainda lá em Romanos 12, 18. Olha o que diz lá. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Olha só que interessante, quer dizer então que tem pessoas que não querem ter paz com você. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso é aplicável na família. Então, mesmo que você tenha razão, no que depender de você, tenha paz. Busque sempre a paz. Busque sempre a paz com o seu cônjuge. Busque sempre a paz com os seus filhos. Busque sempre a paz. Se depende de você, então deixa a razão de lado. E busque viver na paz. Vamos prosseguir, 1 Pedro 3:11. Olha só o que diz Pedro sobre isso. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Está vendo? Aparta-te do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Então, siga a paz. Então, se nós queremos ter uma família unida, uma família com harmonia, uma família onde não há tanta confusão, briga, discórdia, um de cara fechada com o outro, um de mal com o outro, nós precisamos buscar sempre a paz no relacionamento. Porque se você continuar agindo pela sua razão, se você continuar agindo dizendo que você está certo, e você pode até estar certo, isso é razão, você não terá paz na sua casa, você não terá paz no seu lar, você não terá paz com o seu cônjuge, e vocês vão viver sempre o quê? Vivendo sempre em pé de guerra. Há um documentário chamado Vivendo com o Inimigo, e é isso que acontece em muitas famílias. Marido e mulher que vivem como o quê? Como inimigos, dentro da própria casa. Ou filhos que vivem como inimigo dos pais, ou os pais como inimigo dos filhos. Por quê? Porque tudo começou lá atrás, com discussões desnecessárias, respondendo com estupidez, não pensando antes de falar, agindo pela razão.
Então, como vencer esse desafio? Busque sempre a paz no relacionamento. Isso não é humilhante para ninguém. Pelo contrário, isso é uma virtude. É uma virtude. Você ceder para que haja paz não é humilhação, é virtude que você tem, porque você está buscando a paz no seu lar. Vamos prosseguir. O que fazer para enfrentar e vencer os desafios internos, cujo objetivo é trazer a desunião? Vamos lá, prosseguindo agora. Efésios capítulo 4, versículo 15, versículo 25 e o 29. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Agora versículo 25 e 29, né? Isso. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Agora 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que queremos dizer aqui? O que fazer para enfrentar e vencer os desafios internos? Nós falamos lá atrás, nas outras quintas-feiras, sobre a questão da mentira no casamento e a mentira nas famílias. Então, como vencer esse desafio? É você falar sempre a verdade em amor. A verdade liberta. Sempre fale a verdade. Porque se você falar a mentira, um dia a mentira ela vai cair por terra. Há um ditado popular que diz que a mentira tem perna curta, e tem mesmo. Uma hora a verdade chega. Então, seja qual for a situação, sempre fale a verdade com seu cônjuge. Sempre fale a verdade com seus pais. Sempre fale a verdade com seus filhos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se aqui Paulo está falando para a igreja de Éfeso, isso é aplicável às famílias. Deixai a mentira e falai a verdade um com os outros. Não tem coisa pior para uma mulher do que um marido mentiroso. Não tem coisa pior do que um marido mentiroso. E isso gera desconfiança no casamento, desconfiança no relacionamento. Então, Paulo está aconselhando que devemos deixar a mentira e falar a verdade um com os outros, porque a verdade, ela liberta. Dependendo da verdade que você tem que falar, pode ser que naquele momento a esposa ou o esposo, aí vocês vão invertendo a situação, fique nervoso, fique bravo, mas depois vai se ajustar. Agora, quando ela descobre, ou ele descobre a verdade pela boca de outra pessoa, aí a situação é muito pior. Agora, se falar a verdade é algo muito sério que você cometeu, você tinha que ter pensado antes de cometer. Agora você tem que falar a verdade. Então, isso para quê? Para que você possa vencer esses desafios. Porque nenhum relacionamento ele consegue sobressair onde há a mentira. Nenhum relacionamento consegue sobreviver, seja ele profissional, seja ele de amizade, seja ele cristão e principalmente familiar, conjugal, nenhum relacionamento consegue sobreviver baseado na mentira e baseado no engano. Não tem como. Uma hora a verdade vem e esse relacionamento ele vai por terra. Então, falai sempre a verdade um com o outro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça para os que a ouvem. Então, existem muitos casamentos que foram destruídos por causa da mentira. Mentira em relação a várias situações que não tem como falar aqui. Pois bem, então como vencer o desafio interno? Falando sempre a verdade em amor. Prosseguindo agora.
Efésios 4:32, olha o que Paulo diz lá. Pode ler. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Aqui está outro passo para vencer esses desafios internos. Decida perdoar sempre o seu cônjuge. Decida sempre pelo perdão. Sempre decida pelo perdão. Há momentos que talvez o seu cônjuge vai falar palavras que vai magoar você, ou vice-versa. Mas decida sempre pelo perdão. Decida perdoar. Por quê? Porque se não houver perdão, se não houver pedido de perdão, e se não houver perdão, pode ter certeza que Satanás vai trabalhar essa situação. E onde não há perdão, pode ter certeza que haverá a desunião. Então, seja lá o que aconteceu no seu casamento, na sua família, decida sempre perdoar. Paulo está dizendo, olha, antes sede uns para com os outros bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou vocês em Cristo. A falta de perdão, ela gera doenças psicossomáticas, doenças que a medicina não consegue descobrir. A causa física, por quê? Porque está relacionada a mágoas, a ressentimentos, a falta do perdão, por alguma atitude, por alguma coisa, por alguma palavra que você ouviu, do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai e da sua mãe. Então o caminho do perdão é o caminho para a vitória no casamento, a vitória das famílias, a vitória em qualquer situação. E é tão importante o perdão, que Jesus disse, se vocês não perdoarem os seus ofensores, vocês também não serão perdoados pelo Pai. Então o caminho do perdão é o caminho mais propício para se obter saúde na família, saúde espiritual, saúde emocional na família, e até mesmo saúde física. Mas a falta de perdão leva para um outro extremo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 5, Paulo fala sobre isso. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. Está vendo? Então, falando sobre o amor, porque se você ama, você é o quê? Perdoa. Você ama a sua esposa? Então perdoa ela pelo que ela falou. Você ama seu esposo? Então perdoa ele pelo que ele falou. Filhos, você ama seus pais? Então perdoa seu pai. Perdoa sua mãe por aquilo que ele falou com você, que te ofendeu. O perdão é a chave para Satanás não implantar o ódio no coração, não implantar o ressentimento, não implantar a mágoa e trazer saúde emocional e espiritual para as famílias. Vamos prosseguir aqui, senão o tempo não dá e temos que acabar isso hoje. De qualquer jeito. Nem que fique até meia-noite aqui, nós acabamos isso hoje aqui, pode ficar tranquilo. Vamos lá, né? Vamos agora. Outra coisa que você pode fazer para enfrentar os desafios internos. Está lá em Romanos capítulo 8, verso 26, o que diz lá? Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então está aqui, o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, nos ajuda em nossas fraquezas. O que você pode fazer para vencer esses desafios internos que vêm para causar desunião, discórdia, briga, confusão, desarmonia, etc, etc, é você buscar sempre, primeiramente, a ajuda do Espírito Santo. Busque a ajuda do Espírito Santo. Se você é colérico, né? Colérico, sanguíneo, que é aquela pessoa mais estourada, né? Aquela pessoa que qualquer coisinha já está arrepiada, já está nervosa, irada, peça ajuda ao Espírito Santo. Os irmãos sabiam que nós podemos conversar com o Espírito Santo, sim ou não? Você sabia que você pode orar ao Espírito Santo? Pois é, muitos crentes não sabem disso. Então, se você
sabe que você não tem controle, né, emocional, que você é sanguíneo, né, que de vez em quando baixa o espírito de Pedro em você, você saca a espada. Você é nervoso, irritado, e você não consegue controlar isso, peça ajuda ao Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, olha, irmãos, nós temos que quebrar as formalidades para orar. Quando você vai orar na sua casa lá, né, tirar o seu momento de oração, para de formalidade. Não precisa orar assim não. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, não, nada disso. Nessa madrugada, eu estou na sua presença, Senhor. Não, oração é bater papo. Oração é conversar com Deus. Você conversa com alguém assim? Oh, minha esposa querida, nessa manhã, você conversa com ela assim? Não. Oração é bater papo. É você conversar com Deus, é dialogar com Deus. É você dialogar com o Espírito Santo, que é o nosso caso aqui. Então, chega na sua casa hoje à noite, se você é dessa forma, se você esposa é assim, se você esposo é assim, se você jovem, adolescente é assim, chega na sua casa hoje e fala assim: Espírito Santo, vem cá, vamos bater um papo, Espírito Santo. Assim, desse jeito. Senta na sua cama, coloca uma cadeira lá, Espírito Santo, senta aqui, vamos bater um papo aqui, olha. Espírito Santo, me ajuda. Porque tu sabes que eu sou meio nervoso, eu sou meio irritante, né? Eu sou sanguíneo, eu sou colérico, eu não consigo controlar minhas emoções. Então, o Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda aí, porque de mim mesmo eu não consigo resolver isso, não tem como. Mas batendo um papo com o Espírito Santo, não está doido não. Está conversando com o Espírito Santo. Eu garanto para você que o Espírito Santo vai te ajudar a você ter um comportamento diferente com a sua esposa, com o seu filho, com o seu esposo. Ele vai te ajudar. Mas o problema é que nós não fazemos isso. Então o que você pode fazer para enfrentar e vencer esse desafio que quer causar desunião? Busque a ajuda sempre do Espírito Santo. Busque a direção do Espírito Santo. Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 5, 16 e 26. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Primeira coisa então, buscar a ajuda do Espírito Santo. Se você não consegue, se você é sanguíneo, porque cada um tem um temperamento, temos 4 tipos de temperamento, né? Sanguíneo, me ajuda aí os teólogos aí. Sanguíneo, colérico, fleumático, qual que é o outro? Qual? Melancólico. Então se você é sanguíneo, e você é, qual outro? Colérico, obrigado, colérico, é o mais irritado, é o mais nervoso. E você não consegue controlar isso, então peça ajuda ao Espírito Santo, ele vai te ajudar. O Espírito Santo é o maior sossega-leão que existe, pode ter certeza disso. Ele acalma, o Espírito Santo acalma, ele doma. Se você deixar, ele te doma. Então peça ajuda ao Espírito Santo, peça a direção do Espírito Santo. Olha só, Gálatas 5,16 diz, olha, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar em espírito é você andar na direção do Espírito Santo. O versículo 26 mesmo, né, que eu coloquei aqui? Isso, diz assim: não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, se você anda irritando a sua esposa, e você não consegue controlar isso, peça ajuda do Espírito Santo. Se você anda irritando o seu esposo, e você não consegue parar de irritar ele, peça ajuda ao Espírito Santo então, senão vai dar BO. Vai dar problema se você continuar assim. Se você, como você jovem, adolescente, se você vive irritando seu pai, sua mãe, com o seu comportamento, com as suas atitudes, com as suas palavras, e você não consegue parar com isso, peça ajuda ao Espírito Santo, senão a vara vai comer. Uma hora sua mãe perde a paciência e fala o que está lá em Provérbios, né? Corrige a criança com vara, né? Que nem assim ela vai, né, ser prejudicada. Então, peça a direção do Espírito Santo, pare de irritar uns aos outros. Gálatas 6:8 para completar diz o quê? Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então para de semear discórdia, semear confusão, semear briga com a sua atitude, com as suas palavras, com o seu comportamento. E se você não consegue parar, peça ajuda
ao Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai ajudar você a ficar mais calmo, a ficar mais tranquilo. Ele vai conseguir te domar e te dominar. Pois bem, e para terminarmos agora, então aqui terminamos como o que fazer para enfrentar e vencer os desafios internos. De todos esses que falamos aqui, se você é colérico e é sanguíneo, então peça a ajuda do Espírito Santo para que você possa andar na direção dele e ele então vai te ajudar a você ter o seu comportamento mudado. Ou você prefere continuar como está? Ou você prefere continuar irritando um ao outro? Aí pode ter certeza que você não vai conseguir vencer esses desafios. Agora, em relação aos desafios externos, e aqui foram muitos que nós vimos aqui, não vamos ter que, vai ter como recapitular eles, depois você assiste lá. Em relação a todos os desafios externos que nós vimos aqui, o que nós podemos fazer para vencê-los? De todos eles que vimos, Romanos 12, versículo 1 e 2, deve ser a nossa postura em todos, relacionada a todos os desafios externos. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos lá. Os desafios externos estão ligados, à ideologia de gênero, estão ligados ao novo formato, à nova configuração, de família que está por aí, já vimos sobre isso aí, essa configuração demoníaca e imoral de família, está relacionado à influência da mídia, através da imoralidade, tudo isso vimos. Esses são os desafios externos que vêm de fora para dentro, para tentar desconfigurar a família cristã e destruir a família cristã, implantando modismo, implantando comportamentos que não são adequados, comportamentos que são antibíblicos dentro das famílias, nos nossos filhos, até mesmo nos casais. Esses são os desafios externos. Mas o que você pode fazer para vencê-los? Porque enfrentar, você tem que enfrentar. Ou você vai ser derrotado, ou vai vencer. Mas para vencer, em relação a todos os desafios externos, não se conforme em hipótese alguma com as ideologias contrárias à família, ao casamento, aos relacionamentos, à imoralidade, à inversão de valores. Não se conforme com nada disso. Não dê lugar ao seu coração, ao normalismo de todas essas coisas que são impulsionadas pela mídia. Não se conforme. Não dê lugar ao conformismo e ao normalismo, porque tudo hoje é normal. Para você, jovem adolescente, casar virgem é uma virtude. Conhecer o namorado antes do casamento não é normal. Não aceite isso. Conhecer o namorado, esse conhecer você entendeu, você não é bobinho. Conhecer a namorada, o namorado antes do casamento não é normal. Não permita que Satanás normalize isso no seu coração. Não é normal. Nunca foi normal, não é santo e não é bíblico. Se algum dia um namoradinho seu chegar para você e dizer assim, você me ama? Então eu quero uma prova de amor. Essa prova não é prova de amor, coisa nenhuma. Isso é Satanás. Então não aceite no seu coração como normal aquilo que não é normal. Porque é assim que Satanás faz. Ele começa através da mídia, através da influência da mídia, a normalizar aquilo que não é normal. É o que estamos vendo aí. Muitas atitudes que lá atrás eram terríveis para a sociedade, já está tudo normalizado aí. E tudo que Satanás quer é normalizar essas coisas no meio da igreja, no meio da família cristã. Fazer tudo normal. Então, jovem adolescente, não permita que Satanás coloque no seu coração o normalismo dessas situações, porque isso não é normal. Agora é normal o crente tomar cerveja, É normal o crente agora fazer isso, é normal o crente fazer aquilo. Tudo está sendo normalizado. E é tudo que Satanás quer, é normalizar o pecado. Mas para a família cristã, ela não pode aceitar
e não pode permitir que essas atitudes sejam normalizadas. Porque se normalizar, pode ter certeza que Satanás ele vai conseguir, né, destruir a sua família. Não é isso que Deus quer para a sua família. Então não se conforme com este mundo, diz o apóstolo Paulo. Nós ensinamos aqui, conformar com o mundo é tomar a forma do mundo. É viver do jeito que o mundo vive. É viver da forma que o mundo vive. Ah, mas lá fora é assim, lá fora é assim. Mas na nossa casa não é assim. Na nossa família não é assim. Por quê? Porque nós somos uma família remida e lavada pelo sangue de Jesus. Fomos santificados, fomos comprados, fomos purificados. Então, nós somos o quê? Diferentes. Então não é normal, não pode ser normalizado comportamentos, atitudes, enfim, de casais, de jovens, de adolescentes, não pode ser normalizado. E nós, como família cristã, jamais podemos permitir que essas coisas sejam normalizadas. Assim você vai conseguir vencer os desafios externos. E Satanás é tão terrível que para poder normalizar tudo isso, ele opera através da mídia, através das redes sociais, através da internet como um todo. Ele vai normalizando essas coisas, influenciando as mentes, os corações, para que as pessoas possam ver todas essas coisas como normal. Então é através de filme, novelas, desenhos animados, até desenhos animados, que se antes era uma coisa inocente, agora não é mais. Por quê? Porque Satanás ele quer normalizar o pecado, quer normalizar aquilo que ele tem para destruir as famílias. Prosseguindo aqui, desafios externos, como vencer? Primeiro, não se conformando com o mundo. Provérbios 22:6, o que diz lá? Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Em relação aos nossos filhos, continue ensinando valores morais e espirituais para os seus filhos à luz da palavra de Deus. Continue ensinando. Continue ensinando no caminho o seu filho. É garantia que ele vai permanecer? Não, não é garantia que ele vai permanecer. Mas se amanhã ou depois ele não permanecer, você não vai ter a sua consciência pesada de que você não fez a sua parte em relação à orientação e à educação dele. Então, continue ensinando no caminho o seu filho, valores morais, valores espirituais, sempre buscando o quê? O equilíbrio na educação e na orientação dos seus filhos. Você tem que ter equilíbrio. Você não pode ser extremista, mas também não pode ser relaxado. Então você tem que ter o quê? O equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Então na criação dos filhos, na educação dos filhos, até no que diz respeito à obra de Deus, você precisa educá-los à luz da palavra, e a palavra ela não é extremista, a palavra ela é equilíbrio. A palavra de Deus, ela é equilíbrio. Mas muitos pais são extremistas em relação aos seus filhos. E criam seus filhos debaixo de um jugo tão pesado no que diz respeito ao ambiente cristão, que aquela criança ela cresce revoltada com a igreja, revoltada com tudo. E lá na frente pode ter certeza que quando ela completar uma certa idade, não vai permanecer. Por quê? Porque não houve sabedoria na criação, na educação e na orientação dos filhos, conforme a palavra, com equilíbrio, com amor e com equilíbrio. Então não é você ser relaxado, mas não é você também ser extremista com seu filho em relação à palavra de Deus. Quando você disser uma coisa para seu filho que não pode fazer, você tem que mostrar na Bíblia Sagrada o porquê que não pode. Meu filho não pode fazer isso. Por quê, papai? Porque não pode. Não. Mostra na Bíblia para ele. Por que não pode? Se você mostrar na Bíblia por que não pode, pode ter certeza que isso vai entrar no coração dele. Agora, não pode porque não pode, isso não é ensinamento bíblico. Então, em relação ao desafio externo que vem para roubar a mente e o coração dos nossos filhos, continue ensinando os bons valores para os seus filhos. Terão uma grande chance de permanecerem na presença do Senhor. Mas se não permanecerem, você vai ficar com a sua consciência tranquila, sabendo que você fez a sua parte, mas que ele fez a escolha errada, né? Quando completou determinada idade. E para terminarmos então,
Agora, abrangendo os dois desafios, internos e externos, o que nós podemos fazer para enfrentar e vencê-los? Aqui já relacionado a todos eles. Lucas 13:33, olha o que diz lá. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Olha só, importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. O que eu quero dizer com isso? O que você pode fazer para enfrentar e vencer os desafios internos e externos, aqui vale para os dois. Não desanime perante os desafios. Não desanime de enfrentar os desafios que estão aí sobre a nossa família. Porque se você desanimar de enfrentar os desafios, pode ter certeza que você será vencido por eles. Então, caminhar hoje, amanhã, no dia seguinte, fala de uma continuidade. É um processo contínuo. Que você vai continuar caminhando, você vai continuar lutando, mas se você desistir de pelejar, de lutar pela sua família, pode ter certeza que Satanás, ele será vencedor. Por isso que nós lemos em Neemias: eu pelejarei pela minha família. Então não desista de enfrentar os desafios. Não desista de lutar pela sua família. Ah, mas não está adiantando nada. Está adiantando sim. Eu já falei, já ensinei, já orientei, mas não está adiantando nada. Não desista, continue fazendo a sua parte. O pior derrotado é aquele que desiste. E nós não vamos desistir de lutar e de pelejar pelas nossas famílias. E por último, Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que eu quero dizer com isso aqui, tanto o desafio interno como o desafio externo, você precisa ter uma visão espiritual desses desafios. A nossa luta não é contra as nossas esposas. A sua luta não é contra o seu esposo. A sua luta não é contra os seus filhos. E a sua luta não é contra os seus pais, não. Todos os desafios que vimos aqui, todas as situações que acontecem vindo de fora para dentro e acontecendo de dentro para fora, todos os desentendimentos, discórdia, você tem que ter uma visão espiritual disso tudo. Quando numa situação qualquer lá, o seu esposo te ofender, o seu esposo te magoar por alguma razão, ou vice-versa, a sua esposa te magoar, o seu filho te magoar, ou você magoar os seus filhos, você tem que ter uma visão espiritual e entender, não, eu não estou lutando contra ele, eu não estou lutando contra o meu filho, eu não estou lutando contra o meu esposo, contra a minha esposa, não, eu estou lutando contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu estou lutando contra o inimigo que está por trás de tudo isso, trazendo discórdia, trazendo desunião. Então, quando nós olhamos todos esses desafios com um olhar espiritual, nós vamos começar a entender que nós não temos que lutar uns contra os outros. O nosso casamento, a nossa família, não pode ser um cabo de guerra. Lembra aquela brincadeira cabo de guerra? Que um puxa para o lado, um puxa para o outro, né? Para ver se alcança ali o centro onde foi marcado. Não. A nossa família não foi criada para viver num cabo de guerra. Foi criada para viver unida, em harmonia. E isso nós só conseguimos fazer quando nós enfrentamos esses desafios e vencemos eles. Pela palavra e no nome do Senhor Jesus. E qual que é a conclusão que nós chegamos? Você precisa entender duas coisas. Primeiro, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós teremos esses desafios a serem enfrentados. Não se deixe enganar. A sua família não está isenta, a minha família não está isenta, e pode ser que durante a semana aconteça alguma situação na sua casa para gerar discórdia, para gerar confusão, porque isso não vai parar, isso não vai acabar. Enquanto estivermos aqui, tudo isso vai continuar acontecendo. Mas a forma que nós vamos enfrentar esses desafios é que vai determinar a nossa vitória ou a nossa derrota. Então, temos que enfrentar e temos que vencer esses desafios. E é isso
que Neemias fez lá, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando Sambalate, Tobias e Gesem se uniram para tentar impedir a construção dos muros, que traria proteção para a cidade, Neemias juntou todas as famílias e disse: olha, vocês não tenham medo desses inimigos. Vocês lutem pelas suas famílias, batalhem por elas. Deu armas para eles. E com essas armas, eles estavam ali trabalhando, vigiando, pronto para a batalha. Mas as famílias construíram aquele muro unidas. E nós venceremos todos esses desafios se nós lutarmos também o quê? Unidos um com os outros. Vamos estar em pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração ao Senhor, agradecendo a Deus por esses dias que nós passamos aqui. E lembre-se de uma coisa: não permita que Satanás destrua a sua família. Mas não se deixe enganar. Vai ter momento que a sua esposa vai estar nervosa e vai causar uma situação. Vai ter momento que você vai estar nervoso também. Mas lembre-se de tudo que você aprendeu aqui. A sua luta não é contra o seu esposo, não é contra a sua esposa, não é contra o seu filho, com o seu pai, com sua mãe, não. A nossa luta é contra o adversário. A nossa batalha é contra ele. E nós vamos pelejar e lutar pela nossa família, enfrentando esses desafios e vencendo-os, em nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus, nós glorificamos o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos por esses dias que nós passamos aqui, meditando em tua palavra, ó Pai, sobre esses desafios internos e externos. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa aplicar essa palavra aos nossos corações. É bem verdade, ó Deus, que nós não estamos isentos de nenhum desses desafios. E é bem verdade que não estamos isentos, ó Deus, de situações que possam acontecer em nossos lares para trazer discórdia, desunião e desarmonia. Mas é bem verdade também, ó Deus, que nós contamos com o poder da tua palavra. E que nós contamos também, ó Deus, com a ajuda, com a unção e com o poder do teu Santo Espírito, para enfrentarmos todos estes desafios e vencermos eles em nome do Senhor Jesus. Que cada família aqui seja abençoada, ó Deus. Que cada família aqui seja vitoriosa. E em nome de Jesus, com a ajuda do Senhor, do teu Espírito Santo e da tua palavra, nós iremos pelejar pelas nossas famílias e seremos vencedores em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos repetir aquele tema? Eu pelejarei pela minha família. Que Deus te abençoe e podeis sentar. Lute pela sua família. Lembrando que essa luta não é contra ninguém, mas é contra o adversário que quer destruir as nossas famílias. Pois bem, irmãos, assim encerramos então esse período de estudo. Quero